Olá, queridos, espero que todos estejam bem. Eu sou o pastor Israel e estou aqui na plataforma de ensino da Igreja Batista Palavra Viva. Estou aqui no pódio, fazendo a sexta aula do curso Casamento em Foco. Hoje eu quero falar sobre as fases do casamento, as fases dessa vida sexual. O texto que eu quero ler com vocês está em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Hoje eu quero conversar com vocês sobre as fases do casamento, sobre o tempo de cada período de vida. O casamento é feito de fases e quanto mais rápido nós entendermos essas fases, mais rápido poderemos nos preparar para o momento e também lidarmos melhor com as fases seguintes. Cada fase tem uma dinâmica, tem uma intensidade e cada fase do casamento nos apresentaremos diferentes. Por quê? Por causa da nossa idade. A gente vai estar envelhecendo, a gente vai estar amadurecendo, a gente vai estar tendo muito mais experiência. Ou seja, à medida que o tempo vai passando, a gente vai se tornando melhor. Talvez com não tão, talvez talvez a gente não tenha tanto vigor, mas isso será certamente compensado com a experiência, com o amadurecimento. Isso vai ter um papel muito bacana durante a nossa vida. Voltando a falar sobre o texto de Eclesiastes 3, todo o propósito debaixo do céu. O nosso casamento cumpre um propósito. Na medida que nós entendermos melhor essas fases, e eu quero ilustrar aqui esses tempos, esses períodos, essas fases, levando em consideração as estações do ano, primavera, verão, outono e inverno, a gente vai estar a gente estará vendo as características de cada tempo e de que maneira a gente vai tratar com cada uma delas. O momento certo não é apenas importante, ele é tudo. Se tudo na vida é sazonal e o tempo está ligado a todo o propósito, então a nossa expressão sexual não é exceção. Então eu quero falar sobre as fases da vida de um casal. E considerando, para ilustrar esse tempo, eu quero falar das estações do ano. Então a primeira fase do casamento, nós chamamos de primavera. São os primeiros 10 anos de um casal. Imagine que um casal se casa aos seus 25 anos, 26 anos. Então a gente está falando dessa primeira década. Essa é a década da descoberta. É o período onde o casal está se descobrindo como indivíduo e se descobrindo como casal. Como é viver juntos. Cada aspecto da vida sexual junto é uma novidade. É algo fresco, é algo maravilhoso, é algo gostoso. Essa época de descoberta é a época onde os planos do namoro começam a se tornar realidade. Então aquilo que você imaginava começa a se tornar uma verdade. E você curte demais esse tempo de descoberta. Esse é o tempo da primeira década, essa é a primavera, onde começa a desabrochar a flor, a beleza dessa flor, a beleza do sexo, a beleza do relacionamento, a beleza da intimidade. É nesse período também onde se vive as alegrias e os desafios daquilo que o casamento traz, a gravidez, a família começa a crescer. A vida sexual já não é mais como era antes, Você casa, você começa a ter aquelas descobertas da vida juntos e com o passar do tempo vem o desejo de aumentar a família, para aqueles que escolhem dessa forma, e a grande maioria faz isso, de ter os seus filhos. Mas a vida começa a ser diferente, a fase, o tempo começa a ser diferente. Agora os filhos fazem parte do teu dia a dia. Agora já vocês não são somente amantes, Você passa a ser também pais e mães. E isso é bacana. Isso é importante, mas a gente tem que se preparar para isso. Os filhos certamente atrapalharão o seu descanso e por vezes eles querão dormir com vocês. Como eu disse, é uma fase de grandes desafios. Nós precisamos estar preparados para isso. E na medida que a gente conhece, que a gente sabe, que a gente reflete por conta da experiência, que é dessa forma, você não vai ser pego de surpresa. Poxa vida, o filho está atrapalhando a minha vida sexual, está atrapalhando a minha intimidade. Não. Nada atrapalha, pelo contrário, ela é muito bom. A gente só precisa se organizar. O zelo pelo cuidado dos filhos podem levar muitas mães a negligenciar os seus maridos. É uma escolha difícil, complicada, mas que na verdade é necessário termos atenção, o casal ter atenção para isso, para que o filho pequeno não tire o lugar do marido, criando um desequilíbrio. Essa intensidade necessária de cuidado pode criar algo não bom. Seja a esposa, seja o marido, esquecer um do outro por conta dos cuidados com os filhos não é algo bom. A gente precisa se organizar para isso. A resposta, qual que é a resposta para essa questão? Existe esse problema? Sim, existe esse problema. E o problema foi feito para a gente resolver. E como se resolve um problema? Se organizando.
Qual que é a resposta? Temos que se dedicar sim aos filhos, mas nunca abandonar os cônjuges. Cuide de sua intimidade, invista um no outro, coloque as crianças para dormir mais cedo, o bastante para que o casal possa ter tempo juntos, né? O tempo de conversa é fundamental, né, nesse momento, para que vocês possam estar falando sobre os fardos, sobre as dificuldades, sobre as necessidades de cada um, falando sobre aquilo que você precisa, né? Se isso não acontecer, se não houver essa conversa, se não houver esse bate-papo, um dos cônjuges vai estar se sobrecarregando, isso vai fazer com que ele se canse. Talvez ele chegue no final do dia, onde a cama tenha só um significado, um lugar de descanso. E a gente não quer que isso aconteça, a gente quer que cada casal tenha uma vida sexual ativa. A despeito do momento que ele está vivendo, por conta das responsabilidades daquele momento, daquela fase, nós estamos falando da primavera, que seriam os primeiros 10 anos, ele tem que se preparar para isso, para que não seja um peso, para que não seja um fardo. E esse tempo de conversa ele é muito importante. Compartilhe as suas necessidades com o seu cônjuge. Fale sobre os teus cansaços, sobre os teus medos, né? Fala o que você está sentindo falta. Gente, não deixa que o outro adivinhe o que você está sentindo. Você é um casal de uma só carne. E Deus quer que vocês compartilhem de todas as coisas, né? E nós temos que conversar. Esse papo vai ser sempre muito bom, né? Não só para não criar frustrações, mas também para você poder lidar com elas, né? Então, tome cuidado. Estejam atentos às conversas, estejam atentos ao relacionamento, a fim de que o peso do dia a dia não seja um problema. Vou ter que colocar de uma forma diferente. Que as responsabilidades do dia a dia para um casal novo, nessa primeira década de vida, não seja um problema, mas seja algo a ser organizado. Nessa estação de descobertas, né, conheça as necessidades íntimas um do outro. Não permita que nenhum padrão sexual se desenvolva, fazendo com que vocês venham se ressentir mais tarde. Ou seja, novamente, a conversa ela é muito importante nessa primeira década. Talvez eu seja repetitivo sobre essa questão de relacionamento e de conversa, mas eu acho que vale a pena. Por quê? Nesse tempo de descoberta, de uma nova vida, de novas coisas, o que a gente precisa entender? A gente precisa entender que padrões estão sendo formados. Isso é ruim, principalmente se for padrões ruins, né? Padrões que façam que você se ressinta com o passar do tempo. Isso te traga tristeza. Como resolver isso? Conversando, né? Fale do que você gosta. Fale do toque que você gosta de sentir. Da maneira que o teu marido, que a tua esposa te abrace. Do lugar onde você gosta de ser beijado ou beijada. Fala sobre isso. Fala as maneiras que vocês querem fazer o sexo da forma correta. Mas cada um tem um jeito, tem um detalhe, tem um toque, né? Se tem alguma coisa que te desagrada, comente com teu esposo, comente com tua esposa. Certamente vocês vão chegar num acordo. Isso vai ser bom, não só para esse período, como eu falei no comecinho, mas por toda a vida. Invista na sua intimidade. Pense como as suas vidas fossem um jardim. A gente está falando de primavera, né? Você está plantando nesse jardim. Pense nesse plantio, para que você possa vir desfrutar de uma vida muito bacana nas próximas estações, nos próximos períodos que vão chegar, que é o verão e que é o outono. Então, nessa primeira fase, nesses primeiros 10 anos de vida, né, a palavra-chave é descobertas. É você começar a montar uma estrutura saudável, uma estrutura abençoada, uma estrutura feliz. Essa primeira década é a década que a família se constitui, né? A década onde o sexo já não é mais um sonho, não é mais um desejo apenas, já é uma realidade, é uma prática do dia a dia, é a celebração da aliança, é algo muito bonito. E nesse período chegam os filhos, que poderiam sim atrapalhar o relacionamento, mas se nós nos prepararmos, nos organizarmos, tivermos atento a tudo isso, a esposa não vai abandonar o seu marido não vai abandonar a sua esposa por conta daquilo que está fazendo. Pelo contrário, eles vão sentar, eles vão conversar, eles vão dialogar para que eles possam lidar com tudo isso de tal forma que eles façam tudo da melhor maneira possível, cuidem dos seus filhos, mas também cuidem um do outro, para que eles possam viver bem essa década, viver bem essa primeira estação, mas também se preparar para a próxima estação, que é o verão. O verão já é a segunda década. Se a primavera ela personifica a esperança, ou seja, aquilo que eu gostaria de viver, o verão já simboliza uma visão em todo o seu esplendor. Aquilo que ela deseja já se torna uma realidade. É uma estação cheia de vida, né? Os planos já estão bem delineados. Os filhos já estão crescendo, a vida florescendo, a vida profissional, os relacionamentos, né? As aquisições,
né? Na medida que esses filhos crescem, também os seus pais também estão estabelecendo o seu próprio destino. A vida está caminhando, ela está se realizando. É um tempo de aproveitar todo esse esplendor. É um tempo de viver bem, né? E novamente eu vou falar de organização. Nós precisamos nos organizar as nossas tarefas, as tarefas dos filhos, as atividades de carreira e tudo que diz respeito à vida nesse segundo período de época, nessa segunda estação. Mas não pode faltar tempo para o casal. É o tempo de que o filho está indo para a escola, é tempo da lição de casa, é tempo dos esportes, é tempo de trabalho, de você se consolidar a sua vida profissional. Isso gera investimento de tempo, investimento de dedicação. Agora, tudo isso é lícito, tudo isso é bom, mas faz parte de um todo. Uma dessas partes desse todo é a vida do casal e ela não pode ser esquecida. Novamente, não utilize a tua cama somente para descansar. Se você se organizar, a tua cama, além de ser um lugar de descanso, vai ser o teu lugar de intimidade, o teu lugar de celebração da tua aliança, fazendo um bom sexo. Se na sua década de primavera ela foi bem utilizada, ou seja, você teve um bom plantio, certamente o casal vai estar vivendo bem no verão. Mas se isso não aconteceu, se não houve um bom plantio, não está tudo perdido. Deixa eu falar uma coisa para você. Ainda dá para começar. No verão tudo cresce muito rapidamente. É uma época boa para você plantar também. Só que toma cuidado. Da mesma forma que vai crescer a boa erva, a boa planta, né, vai também crescer as ervas daninhas. Então cuide bem dos seus canteiros, cuide bem da sua vida, né, continue a regar, né, continue a regar o que é saudável na sua intimidade. A conversa, o relacionamento, conhecer cada vez mais um outro, embora já se tenha 10 anos de experiência, mas não desista de querer estar próximo do seu cônjuge. Assim sendo, ela crescerá cada vez mais depressa, porque nesta fase é uma década de confiança, né? Então essa confiança adquirida durante os 10 anos vai te ajudar muito nesse preparo. Os dias de verão eles são longos, com muitos compromissos, risos, piqueniques e tempestades à tarde. Nós temos que ter cuidado para que o cansaço, melhor dizendo, para que os resultados do cansaço, a consequência do cansaço, não descuide de sua intimidade, ou seja, não crie um obstáculo. Novamente, a fase seguinte da primavera é o verão. É a fase da alegria, do dia ensolarado, é a fase da realização, de não estar observando o realizar dos sonhos, mas é de aproveitar esses sonhos já realizados. É a fase de uma vida já consolidada, com seus filhos crescendo, mas é uma fase de muita atividade, é uma fase de muita coisa. Se você não tomar cuidado, talvez fique em segundo plano, terceiro plano, a tua intimidade, o teu relacionamento com a tua esposa. Então se organize para que você não apenas viva bem nesse período, nessa segunda década, né, de vida, mas você viva bem se preparando para a terceira década. Isso é super importante, né? Terminando a terceira década, esses 20 anos já se passaram, a gente entra na terceira década de vida. A gente está falando do outono. As 2 primeiras décadas elas são muito intensas, né? A gente busca, a gente quer realizar, a gente quer montar o nosso jardim. Então são dias e anos trabalhando, plantando, formando um jardim bonito, plantando árvores frutíferas para que você possa colher. Quando os frutos, né, as flores estão crescidas, é a época da colheita, é a época de você admirar a beleza das épocas. Então você começa a pensar naquilo que é consolidado, os filhos crescendo, várias atividades, vários esportes, uma vida cheia de relacionamentos, e nós precisamos entender que isso traz cansaço. Então as primeiras fases, embora sejam lindas e bonitas, se nós não tomarmos cuidados com as atividades, a gente possa perder muito. Mas considerando que você vai estar atento a tudo isso, a primeira fase da descoberta vai ser muito bem trabalhada, muito bem vivida, preparando a segunda, que é o verão. O verão, com toda a correria do dia a dia, com toda aquela beleza das realizações, você também vai se preparar para a próxima década, que é a década do outono. É uma década mais relaxada, uma estação mais relaxada, né? Onde os pais, né, já começam a ver as suas vidas tomando um rumo diferente. Os filhos já se cresceram, já não tem mais aquela correria do dia a dia, dos deveres de casa, levar filhos para a escola, atividades esportivas. O casal já começa a ter mais tempo um com o outro. Parece que a gente começa a voltar a um período antes da primeira década da primavera, que é o início do casamento, né? Você já tem mais tempo de curtir, né? Você já tem mais tempo de
se relacionar com a sua esposa de uma forma mais relaxada, de uma forma mais tranquila. Não tem mais aquela correria de estabelecer carreira, de cuidar dos filhos para lá e para cá. Os filhos já estão crescidos, né? É tempo de curtir, né? E já se preparar para o próximo período, para a próxima estação, que é o inverno. Nessa época do outono, é um tempo muito importante para nós começarmos a cuidar da nossa vida sexual, cuidar do nosso corpo, com uma dieta saudável, buscar ar fresco, exercícios regulares, né? É tempo de fazer caminhadas como eram feitas na época do namoro, né? Juntos para conversar, fazer planos, como eram feitos no início do namoro. Poxa, pastor, você está falando de planos nessa terceira década, depois de 30 anos de relacionamento? Claro que sim. A Bíblia fala que os velhos teriam sonhos, ou seja, a vida não termina, né? A Bíblia nos ensina, como no texto que a gente leu de Eclesiastes 3, que cada período tem a sua beleza, cada período tem a sua perspectiva, cada período tem a sua intensidade. Se nós cuidarmos de viver bem cada período, cada tempo, cada estação, a gente vai estar preparado para que o próximo período seja muito bom também. Mas não adianta a gente falar do próximo período sem falar de viver bem no período que a gente está vivendo. E no outono, nessa terceira década, o que vale aqui é você ter prazer em tudo aquilo que você fez. Você já não está tão preocupado com tantas coisas. Então é hora de você se preocupar com o presente mais especial que Deus te deu, que é a tua esposa, que é o teu esposo. Então faça como você fazia no namoro. Caminhe, converse, troque, né, um pouco das experiências um com o outro. Vão se preparando. Né? Por quê? Porque vocês têm mais tempo junto. Por outro lado, é uma estação de mudanças também. É porque os filhos já começam a sair de casa, começam a estabelecer as suas vidas, começam a se preparar para os seus casamentos, começam a se casar, né? E muitos casais se perdem por conta disso, né? É tempo de você fazer uma escolha, né? E não é uma escolha ruim, é uma escolha bem bacana. Pode ser um recomeço para você. Né? Talvez você tenha se cansado nessas primeiras décadas de trabalho, né? Então escolha ser um recém-casado, a começar a viver uma vida nova, né? Com uma diferença, estando mais velhos, mas também estando mais sábios, mais experientes. Isso vai ser muito bacana. Nesse tempo, queridos, você pode ter uma vida muito bacana. Nesse tempo você pode ter uma vida muito feliz. Então se prepare para isso, se organize para isso. A primeira década, a época das descobertas, a segunda, a década das realizações, e a terceira década, a década do prazer, a década do estar junto, de curtir a esposa e curtir o esposo, de viver bem o sexo, né? Então você já vai estar mais descansado, você vai se deitar talvez mais cedo, conversando com a sua esposa, tomando um refresco, se alegrando com ela daquilo que você fez, vendo seus filhos indo embora, sem traumas, sem medos. Ah, eu estou indo embora. Não, eles estão estabelecendo uma vida como vocês estabeleceram. E considerando que todo o cuidado foi tomado nas décadas anteriores, eles tiveram um bom modelo de vida. Então nós não vivemos bem só para nós não vivemos bem só para prepararmos a próxima década, nós vivemos bem também para poder ensinar os nossos filhos, ministrá-los através de atitudes que façam com que o casamento seja algo muito gostoso. Em especial o sexo. Eu não preciso abrir mão por conta do tempo, eu só preciso me preparar. Então na terceira década, cuide da sua vida, cuide da sua saúde, cuide da sua alimentação, caminhe bastante, principalmente com a sua esposa e com o seu esposo, para que a quarta estação, os anos que restam, o inverno, também seja um ano muito belo. Tá certo que o inverno, já na quarta estação, né, é uma realidade que a gente tem que enfrentar. Mas isso não necessariamente tem que ser ruim. Pelo contrário, pode ser uma escolha bem bacana. Encarar a velhice, né, ela pode ser acompanhada de escolhas gostosas, de caminhadas, de exercícios, de relacionamento com os amigos feito durante toda uma vida, um bate-papo. Volto a falar sobre uma refeição saudável. Estou falando tudo isso não só para que você viva bem, para que você tenha uma intimidade muito bela, mas que os planos de Deus aconteçam na tua vida. Né? O autor do versículo sobre as estações, lá em Eclesiastes, ele também diz: tudo fez formoso Deus no seu devido tempo. Então a velhice não é um tempo ruim. A velhice não é um tempo onde você fala assim, poxa, não tenho mais expectativa, não devo mais ter esperança. Pelo contrário, eu volto a falar o texto que fala que os velhos haverão de ter sonhos. Essa é uma promessa do Senhor. Agora, eu tenho que me preparar para isso. Né? Eu tenho que me organizar de tal forma para que eu chegue na minha velhice saudável, que eu chegue na minha velhice feliz,
Que eu chegue na minha velhice com possibilidades de criar, de estabelecer, de moldar as pessoas que estão ao meu redor, inclusive ter a oportunidade de moldar a minha vida, né? A coisa certa na estação certa, ela é muito formosa. Então deseja envelhecer bem. Deseja envelhecer junto com a tua esposa, com o seu esposo. Procure dançar com ela, procure curtir esse tempo de velhice. Você não faz as coisas como você fazia antigamente, mas isso não significa que você deva deixar de fazer as coisas. Pelo contrário, você vai fazer diferente. Não é porque você talvez não tenha tanto vigor, né, como você tinha antes, né? Mas aquilo que era bom antigamente continua sendo bom agora. Talvez não se faça tanto, mas isso não significa que nós não queremos fazer. Deve ser feito, mas de forma diferente, né? Mas para quem ama, agora eu estou falando de sexo, né? O sexo é um eterno verão. Talvez você esteja no inverno, mas o prazer que você tem de estar com tua esposa, com teu esposo, é tão forte quanto o prazer que você tinha lá no início da tua vida, lá no comecinho da tua história. Então eu queria te incentivar a viver bem cada período, a ser intenso em cada momento, se organizar, se preparar para que a tua vida seja uma bênção. Não só naquele período que você está vivendo, mas também ser uma bênção nos próximos períodos. Prepare, né, o teu jardim, semeie para que a próxima estação te dê condições de você ter uma boa provisão, uma boa colheita. Então, a primavera prepara o verão prepara o outono, e o outono, aquele tempo de relaxamento, de prazer, vai te preparar para o inverno. Desde que você saiba que cada período tem suas características, por conta da sua idade, por conta da sua força. Mas não significa que você está limitado, né, a não fazer mais. Não, pelo contrário. Faça tudo belo no momento certo. Isso vai fazer com que a sua vida seja uma vida muito formosa. Que Deus te abençoe grandemente. O desejo desse estudo é que você não só viva bem, mas que você se prepare para a vida como um todo. Não pense só no começo, pense no todo, né? Não adianta a gente começar bem a nossa vida familiar, a nossa vida de casal, a nossa vida sexual. Ela tem que continuar por todo o período. Quando a gente chegar lá na velhice, quando estiver velhinho, o sexo não seja um desafio ruim, pelo contrário, seja algo bom. Não seja algo distante, seja algo próximo, de um jeito diferente, mas tão bom como foi feito no começo. Que Deus abençoe grandemente a tua vida, que Deus abençoe grandemente o teu casamento. A gente se encontra semana que vem. Agora a gente vai estar começando a falar sobre as economias, sobre finanças, sobre dinheiro. Deus te abençoe.